Momento da palavra na reunião do Cordão. Boa noite a todos que estão chegando agora. A mensagem que eu trago essa noite, irmãos, é algo muito específico, especialmente para pregadores da palavra que nos assistem aqui, mas para você também que é um ouvinte e praticante dela, porque o Evangelho é para todos. Porém, essa semana eu recebi notícia de pastores que perderam seus filhos, uma infeliz coincidência que os acometeu, de pessoas que estavam caminhando no fluxo do Evangelho e desviaram-se da presença de Deus. Entenda que a gente tem uma visão muito clara quando fala desviar de Deus, não é deixar de frequentar templo, irmão. Desviar do Evangelho é fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Desviar-se da verdade é aproximar-se da mentira. Simples assim. Então, quando nós entendemos que pessoas estão sendo arrebatadas nesse tempo, hoje mais um anjo de Deus, como eu falei no começo do culto, a nossa querida irmã Ruth, a quem temos um carinho, um apreço especial, porque participamos com ela também muitas vezes em sua garagem, naqueles cultos maravilhosos, no tempo que nós congregávamos juntos ali na restauração. Foi um tempo muito abençoado de comunhão. E esses irmãos que me participaram essa semana, essas tragédias na família, e teve um que me chamou a atenção, um pastor aqui de Novo Hamburgo, região metropolitana, no Vale dos Sinos, aqui para quem é do Sul. E ele falou assim: irmão Jairo, eu estou sofrendo muito pela perda do meu filho, e um foi assassinado, e esse outro foi por uma enfermidade, e ele disse bem assim, mas ele está salvo. Tudo bem, vai chegar no céu com obras de palha, mas está salvo. E eu me alegrei com a sabedoria daquele homem e a compreensão, irmão, porque quando você lê as Escrituras, ajuda a compreender através da palavra o mundo espiritual. E ao compreender o mundo espiritual, você acaba sendo consolado pelo Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Mas não um consolo assim artificial, é algo verdadeiro, que traz paz. Ainda que você tente entender como é que eu estou sentindo paz no meio dessa aflição. Aí você vai entender que é a paz que excede a tua compreensão, que excede todo entendimento. Então você vai entender a mensagem que eu trago aqui essa noite, porque muitas vezes, irmão, a gente prega a salvação para as pessoas, mas as pessoas estão mais focadas nessa terra, nesse tempo, e não entenderam ainda que Deus não quer barganha, que Deus não quer moeda de troca, que Deus não é um Deus minúsculo, Ele é o Deus criador do céu e da terra, dono de todo o ouro e toda a prata que Ele mesmo criou. Então não há necessidade de fazer nada para que se estabeleça uma aliança com Ele, a não ser obedecer a sua palavra. Mas Paulo, quando escreve ao povo de Corinto, 55 anos aproximadamente após Cristo, ele ficou uns 18 meses naquela cidade e viu um povinho muito parecido com alguns que ainda tem algumas denominações, especialmente cristãs evangélicas. É aquele povo que fica puxando o saco do pastor, fica puxando o saco do pregador, prefere escolher determinada denominação, religião, mais pelo homem que está lá, do que pela mensagem que ele traz. E é isso que Deus quer denunciar aqui essa noite. São pessoas que não têm maturidade espiritual para caminhar na terra, na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E Deus quer falar para essas pessoas que estão manipulando esse povo: irmãos, tu vai prestar conta com Deus, não é com Jairo, não é com cordão, entenda isso. Te arrependa enquanto é tempo. Pessoas que ainda não amadureceram, que estão na carne, porque ainda carregam na sua alma sentimentos da carne, que não era para estar sentindo mais se você passou por um processo de metanoia. Inveja, ciúme. Então você tem uma denominação que envia missionários e fica com ciúme dos dons que Deus deu para ela. Ela que se vire, ou ele que se vire, nas suas despesas missionárias que eles vão ter por aí. Deus vai suprir. Se ela tem ou ele tem chamado, então para que pertencer a esse grupo? Para que pertencer a um grupo que você não tem apoio dos seus? Por que você está nesse grupo? Deus vai falar contigo essa noite. É maravilhoso que a palavra, quando ela vem para mim, eu não sei o que eu vou pregar. Aí Deus começa a bater na minha cabeça as memórias, com as relações, com as orações, com as conversas, com as experiências, pessoas sendo oprimidas por marginais, por traficantes, e Deus quer que até os traficantes também se convertam, porque Deus não quer que ninguém se perca, e através do medo as pessoas vão tendo uma experiência de sentir paz no meio da tribulação, ou pessoas que estão enfermas e sentem paz durante aquela enfermidade, e ali Deus começa a mudar o diagnóstico.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do começo, para vocês entenderem o que realmente esse espírito mundano está fazendo nas instituições denominacionais, comumente chamadas de igrejas. Paulo diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como pessoas que entendem, que discernem as coisas do Espírito, mas eu vou ter que falar com vocês como a carnais, como a meninos em Cristo, que não tiveram maturidade. Com leite vos criei, e não com manjar, não com arroz e feijão, com tutano, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Vocês não têm maturidade para entender o que eu estou falando. Sabe por quê? Versículo 3. Porque vocês ainda são carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Aqueles que não conhecem o Evangelho, vocês estão andando que nem aqueles que nem conheceram a Cristo. Porque dizendo eu sou de Paulo, eu vou naquela igreja do Paulo, que o Paulo é o cara pregando. E outro fala, não, eu vou no Apolo. O Apolo tem uma hermenêutica, uma oratória. Porventura não são carnais vocês escolhendo as igrejas pelos seus líderes que estão tomando conta? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Jairo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então entenda que ainda que Paulo tenha sedimentado o Evangelho ali em Corinto, depois veio o Apolo, que segundo as Escrituras diz que era um cara que tinha uma eloquência fantástica para pregar, então alguns preferiam a eloquência de Apolo do que a pregação de Paulo. E as pessoas ficavam escolhendo pregadores de acordo com a sua vontade. Não, eu gosto mais daquele tipo de pregação. E estava esquecendo o conteúdo do que Deus queria falar na boca daqueles homens, como acontece nos dias de hoje. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Cada um. Galardão é recompensa por serviços valiosos. Galardão é prêmio, é uma homenagem, é uma glória. Cada um vai receber glória, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que tremendo isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, Paulo dizendo, o fundamento, e o outro edifica. Paulo é aquele pedreiro que faz aquele alicerce, como toda boa construção. E quando eu comecei a ler esse versículo 10, eu comecei a lembrar de uma notícia que aconteceu essa semana trágica, quase trágica, porque uma mulher quase morre com seu filho, eu vi no jornal. Uma casa de 3 andares construída, 3 ou 4 andares, não lembro ao certo, construída numa favela, e desabou de repente. O filhinho estava no outro andar, a mãe gritava desesperada pelo filho, através de um celular conseguiu contactar, não sei se com o irmão, com a cunhada, alguém que pediu que viessem socorrê-los, e ali conseguiram por milagre serem salvos, mãe e filho, sem nenhum arranhão. A misericórdia de Deus estava sobre eles. E o que me chamou muita atenção foi o laudo da defesa civil. A estrutura era muito frágil, não havia fundamento. Foi construído de qualquer jeito. Assim é a fé de alguns de vocês que estão nos ouvindo aqui nessa manhã. Você tem até uma religião, frequenta culto, não falta uma reunião, mas não tem aquela consciência de estar alicerçado em Cristo, porque Ele tem que ser a base, Ele tem que ser a rocha. Quando você entender que a base, o alicerce da igreja é Cristo, a edificação, que são as paredes, como um prédio, imagine um prédio sendo construído. Você está preocupado só com a decoração, eu vou pintar tal cor. Irmão, isso é depois. A estrutura é o que vai te dar suporte para aguentar as tempestades. Mas eu quero que vocês entendam que Paulo, ele usa essa carta aos Coríntios para explicar que nem o que planta, nem o que rega, tem importância alguma sem aquele que de fato dá o crescimento. É importante vocês compreenderem que Deus quer falar aqui essa noite. Você que está dentro de uma denominação evangélica, você que prega a palavra, você não é mais importante do que a mensagem que você está pregando.
E não se glorie quando as pessoas abrirem a compreensão diante daquilo que você está pregando. É místico que isso aconteça, se a pregação que você faz for genuína. Nós nos alegramos quando a gente vê as irmãs Andréia, Carol e tantos outros irmãos que passam, alguns já passaram por aqui, e entenderam a mensagem da cruz, e aquilo passa a ser um modus operandi de ler o livro Bíblia. Deixa de ser somente um texto, passa a ser o próprio WhatsApp de Deus. Eu falava para alguns irmãos essa semana, é um aplicativo. Assim como quando você recebe uma notícia boa, uma notícia ruim, pelo WhatsApp. É interessante quando eu vejo a minha esposa, às vezes, o que foi? Aconteceu uma tragédia, veio pelo WhatsApp. O que foi? Uma notícia boa chegou agora pelo WhatsApp. Um aplicativo. Um aplicativo que carrega um conteúdo informativo. Isso é Bíblia. É um aplicativo que carrega através do texto uma mensagem de salvação. E que tem que ser denunciada essas falhas que existem na construção da fé. Porque senão você não consegue prosperar, irmãos. Entenda que se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Então, o que Deus quer falar das obras aqui agora, é muito importante olhar esse versículo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, que é Jesus Cristo. O outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é o Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque manifestará o que é, até no mundo espiritual. O dia a declarará, a luz vai mostrar o que está no oculto. Porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo, irmãos, para uma destruição. Para outros é purificação. Para uns é cheiro de vida para vida. Para outros é cheiro de morte para morte. Então quando você entende que Paulo está dizendo aqui através das obras, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Dano moral, material, prejuízo, perda, detrimento. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Olha a comparação que nesses dois versículos. Que obra você está fazendo hoje para o reino de Deus? Que tipo de obra? Qual é a maneira que você faz a obra de Deus na terra, independente de você ser ou não um crente? Mas se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você é um cristão, porque você crê e procura, segundo a tua limitada compreensão, obedecer os seus mandamentos. Aí você começa a ler, e Paulo fala no versículo 16, não sabeis vós que vocês são um templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí eu pulo lá para João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu vos prepararei lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, aqueles cujas obras no fogo perecerem, mesmo assim, terão salvação. É promessa de Deus. Eu cansei muito de ouvir em igreja, quando alguns pastores chegavam de algum velório, aqueles comentários me entristeciam muito. Eu ainda lia pouco a Bíblia, porque é muito comum a gente que frequenta igrejas, a gente participa dos cultos como assistentes, né? Como plateia. Vamos ver hoje o que o pregador vai trazer de mensagem. Mas a gente mesmo não tem o hábito, a prática. Mas como nós estamos à frente de um trabalho, quiçá todos vocês pudessem estar à frente de um culto doméstico para poder se responsabilizar em ver a mensagem de Deus para a tua vida e através da tua vida para os teus. Quando você se dá conta de que essas obras, como fala o versículo 15, lá de 1 Coríntios 3, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá destruição, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha, escute só. Independente das obras que você tem, se você crê em Jesus, você será salvo. Durma com esse barulho, você que prega diferente. Porque quem não frequenta o teu lugar, quem não frequenta a tua igreja, não será salvo.
Aqui Jesus está deixando muito claro através da boca do apóstolo Paulo, irmãos. Mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Então quando você começa a entender que na casa do Pai tem muitas moradas, eu meditava nisso hoje, se não fosse assim eu não teria dito. Então entenda que salvação vai alcançar. Tira essa aflição de achar que essa pessoa que tu ora todo dia parece que não se converte. Você não sabe o que está acontecendo nas entranhas da alma dela. Você não sabe o que está acontecendo na consciência dela, ainda que no último minuto, como um futebol que você pega o último segundo de prorrogação, a pessoa se arrepende e ela está salva. Com obras de palha, mas está salvo. Não sabemos como será no céu, mas entendemos que há uma diferença de galardão, de prêmio, para quem sobe para a glória eterna, com obras de palha que vão ser destruídas no fogo. Aparentemente eu vivi em Belém no tempo que eu fazia shows, eu viajei por todo o interior do Pará, aquelas casinhas de sapê que são praticamente, num dia você levanta uma casa daquelas de palha. De madeira também, hoje tem casas pré-fabricadas, que num dia você põe em pé. Já uma casa de alvenaria demora um pouquinho mais, tem que preparar o alicerce, tem que preparar o concreto, fincar as estacas até encontrar a rocha sólida. Aí você vai entendendo a diferença, irmãos. Por que Deus quer que nós tenhamos uma fé viva, para que essa salvação ela tenha eficácia? Veja o que Paulo fala em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Entenda que por mais que nós sejamos salvos com obras de palha, isso não é obra humana, é obra de Deus. Nós não temos capacidade de nos salvar. O poder salvífico só através de Jesus Cristo. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O fato de falar aqui das boas obras, nós não podemos nos estribar em fazer obras para buscar vantagens com Deus, como barganha. Aí você está nas obras da lei. É aquele que vai lá e compra a cesta básica. Hoje eu vou na favela entregar a cesta básica. Oh, glória! Vou levar mantimento para quem está precisando. O coração continua duro, irmãos. O cara chega em casa, chuta o cachorro, joga água quente no gato, xinga a esposa, bate nos filhos, ou despreza os filhos, ou despreza a esposa. Vou me consagrar no monte hoje. Oh, aleluia, vou buscar o Deus eterno, mas não consegue amar o Deus que está no próximo. Aquele que não cuida primeiro dos seus e da sua própria família, da sua própria casa, é pior que o ímpio tem negado a fé. Ainda que você esteja pregando a palavra, você não está pregando a verdade. Ainda que você leia as Escrituras, mas o teu comportamento não reflete aquilo que você prega. Porque, como fala o salmista no Salmo 127, versículo 1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se Deus não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se tudo que você faz, Deus não está no negócio, você está se aliando a outras energias, a outras crenças, a outras doutrinas, ainda que você fale em nome de Jesus, você vai subir com obra de palha. Se não entender isso, talvez nem subir suba. Escute que Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, versículo 3. Segunda carta a Timóteo 4, 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não, eu quero naquele lugar que lá eu gosto, aquela cadeira é confortável. Lá não precisa sentar em banquinho, lá tem um púlpito, tem um lugar maravilhoso, a condição, o som é maravilhoso. Eles pedem um pouco de dinheiro, pede, mas eu gosto de ir lá. Eu não sei porquê, mas eu gosto de ir. Eu não posso fazer nada daquilo que eu gostaria de fazer, mesmo sabendo que não é pecado. Mas como lá eles dizem que não pode ser, não pode fazer, eu vou estar em desobediência, eu vou estar pecando. Mas eu gosto. Eu estou procurando entender a palavra. Eu sei que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas eu quero estar lá porque me faz bem ouvir aquela mensagem. Eu vou entrar na campanha agora de que essa semana Deus vai abrir porta. Não vamos esforçar em nada. Deixa que Deus faz enquanto eu estou dormindo e está me sustentando. É assim que eles entendem o Evangelho. Mas quando Deus começa a trazer consciência, reflexão, aí Mateus 7, 24 e 25 dá a resposta para você. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram
contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quando você sedimenta a tua vida sobre Cristo e pratica na direção do Espírito, o congregar ele é prazeroso tão somente pelo congregar, não por interesse escuso. Vou orar para Deus ver se me abre uma porta. Tá difícil, vou ter que me benzer. Não está acontecendo, está tudo errado na minha vida. Eu tenho chamado, tenho ministério, mas ninguém... Quem sabe eu cantando lá me abre uma porta. Vamos gravar meu CD. Oh, glória. Vou cantar lá. Lá tem gravadora até, aquela igreja é boa. Eu fiz isso, irmão. Eu fiz isso. Eu esqueci que Deus acrescentava as coisas quando você o buscasse em primeiro lugar. Eu lia, mas não entendia. Eu estava começando a fazer obras de palha, comecei a me preocupar. E ultimamente, quando eu tenho visto pessoas tão próximas de mim descendo a sepultura, como meu tio há 1 ano, como meu pai há 6 meses, mas salvos, e certamente com obras, não de palha, não de feno, isso me alegra a investir mais na palavra, a investir mais no reino de Deus, a fazer mais a sua vontade, a me entregar mais, a renunciar mais, para que outras pessoas, sejam elas evangélicas ou não, frequentadores ou frequentadoras de igreja ou não, elas compreendam essas coisas. Que eles entendam o que Paulo fala aqui. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sobre a rocha. Não adianta você ouvir o que eu estou dizendo e achar uma bela pregação e não pôr em prática. O que me ajudou a fixar a mensagem do livro Bíblia foi o fato de eu colocá-la em prática. Cada versículo eu tenho um testemunho. Eu ficaria dias só contando testemunho. Mateus 6,33, um bispo amado lá de São Paulo, ele sempre dizia: um dia vocês vão estar andando por aí, fazendo a obra de Deus. Nunca esqueço, bispo, Mateus 6,33. Porque eu tive experiência de, ao buscar Deus, eu ver coisas sobrenaturais sendo acrescentadas. Sem o mínimo esforço. As coisas vieram na minha mão. Pela graça de Deus. E aí você começa a entender. Como Paulo dizia a Corinto, que enquanto a gente for menino espiritual, essas coisas não entram na nossa mente. A gente não consegue entender. Porque ainda tem sentimentos da carne, sentimentos que não são de cristãos. Estão fazendo a obra, estão viajando, estão sendo missionários, estão sendo pregadores, apóstolos, bispos, pastores, mas o seu coração está cheio de ranço, cheio de carniça humana. Como deveria já ter sido substituído pelo perfume de Cristo. E Paulo continua aqui, irmãos. No capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Quando eu falei que um tinha que plantar, outro tinha que regar. Entendam? Por vossa causa, para vocês compreenderem. Para que pelo nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, ou seja, ele prega mais que eu, ele sabe mais que eu, aquele ministério é maior, aquele ministério é mais rico, e a obra de Deus vai ficando no esquecimento. O que eu faço então, irmão? Onde é que eu vou congregar? Como é que eu vou fazer essa obra então? Vou ficar vendo só reuniões? Irmãos, é um bom começo. É um bom começo. Você vê nossas reprises, caminhar com a gente é um bom começo. Mas se você tiver um chamado para andar dentro de uma denominação, que seja uma denominação que pregue a verdade. Já cansei de dizer, temos muitos irmãos abençoados que nos assistem aqui, apóstolos, pastores, irmãos em Cristo amados, que pregam a verdade, com uma outra forma, com outro enfoque, mas pregam salvação, pregam a verdade. E Paulo fala para essas pessoas, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 7,20, cada um de vocês fique na vocação em que foram chamados. Nós temos esse chamado, que para muitos é itinerante. Ontem me perguntaram, o que vocês são? Somos igreja. Um grupo de WhatsApp perguntava, e onde é que vocês são? A minha esposa, fala que tu é da terra. Não, tem que ter paciência, tem que se responder. Somos aqui de Sapucaia do Sul. Somos um ministério cristão não religioso. Por quê? Porque os dogmas que a gente prega é a palavra de Deus. Nós não colocamos jugo sobre jugo, pé, peso, canga, não.
Nós deixamos o Espírito Santo fazer o papel dele, nós não ensinamos Deus a ser Deus. Nós ainda cremos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente procura instruir, a gente procura orientar e damos a liberdade de a pessoa aceitar ou não aquela instrução, à luz do Evangelho, à luz da palavra. Simples assim. E a pessoa mesmo prova da desobediência dela nos tropeços. E experimenta as benesses pela obediência. Lucas 6, 47 e 49. Eu lhes mostrarei que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, quando vem a inundação, vem temporal, está tudo ruim na vida dele, mas ele não pratica a palavra de Deus. Mas aquele que só ouve, acha bonita, não pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sobre essa casa que caiu da qual eu falava, sem alicerce. No momento em que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Quando não tem alicerce, nem a parede sobrevive. Não adianta você querer construir um ministério pessoal seu, sem você ter essa base. Por isso que eu fiquei em obediência 9 anos e meio dentro de uma igreja pentecostal, e todos os dias eu agradeço a Deus por aquele tempo. Agradeço a Deus pela vida do pastor Humberto, agradeço a Deus pela vida do bispo Gerson em São Paulo, pelo apóstolo Estevão. Todos tiveram uma parcela para o nosso pastorado. Até conhecer esse apóstolo Josias abençoado que nos separou pastor nessa itinerância, nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou. E quando você entende isso, irmãos, você vai ler Tiago 1, 22, 24. Sejam vocês praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É muito comum as irmãzinhas no seu espelhinho ali, retoca a maquiagem e tal, e batom, e fica observando. Daqui a pouco elas pegam o espelho de novo, porque ela retocou o rímel, blush, máscara, sombra, batom, daqui a pouco dá um branco nela. Ela quer se olhar de novo, porque ela não consegue guardar aquela imagem que há pouco tempo ela tinha contemplado. A memória não fixa. É assim aquele que ouve a palavra. Eu já falei até o meu violão como metáfora. Aquele que vai à aula de violão, estuda e não pratica, é igual a essa pessoa que olha para o espelho. Ou essa pessoa que vai olhar para as cordas, meu Deus, como é que eu ponho os dedos nessa corda? Porque eu vi o professor colocar os dedos aí, dava certinho um acorde. Agora parece que tem corda demais, irmão André. Parecia que tinha menos corda, agora tem 6, eu estou vendo. É assim, porque não praticou. Vai para o céu, irmão Jairo, se você crê em Jesus. Crê no Senhor e estará salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia me garante que vai ser salvo. Agora com que obras? Mas o tal será salvo. Paulo fala, 1 Coríntios 3, o tal será salvo. Procure saber o que você está cultuando. Procura saber o que você está cultivando. Procura consultar a tua consciência e saber com que energia você está se relacionando, aonde está acreditada a tua fé, se é no homem ou se é em Deus, ou se é numa outra entidade de pau, de barro, de pedra. Porque eu falo aqui com evangélicos, eu falo com católicos, eu falo com budistas, eu falo com religiões africanas, afros, todo tipo de religião. E Deus está acima de todas elas, porque o evangelho não tem compromisso nenhum com o homem, a menos que o homem tenha compromisso com a sua palavra. Se você se basear nesse livro, através do texto chamado Escritura, e desta Escritura, do livro da Escritura, você conseguir extrair a essência que é Deus falando, você vai ter muito mais que obras de palha ou de feno. Quem sabe de pedras preciosas, de ouro e de prata. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar nesse dia 21 de agosto de 2019, para você, irmão do Face, para você, irmão do YouTube, em nome de Jesus. Nossa próxima reunião do Cordão, dia 4 de setembro, com Santa Ceia. A gente faz sempre um pouco antes,
para os irmãos que moram locais aqui, na região metropolitana, que possam vir até aqui, e os demais, oportunamente, na direção do Espírito Santo, a gente vai fazer segundo o Espírito Santo nos ordenar. Por enquanto, a gente faz aquilo que Deus nos manda fazer. A gente, como servo, cabe obedecer. Mais alguma informação, pastor Lenise? Só pedir que os irmãos que não estão inscritos no canal do YouTube se inscrevam, youtube.com/Jairo Leandro. Não procura o Cordão de Três Dobras lá, porque nós já temos o canal do Jairo há mais tempo e a gente colocou tudo então nesse mesmo canal para não perder as inscrições que já haviam. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. É verdade. E essa inscrição não paga nada. Não acha que você vai se inscrever e tem que pagar alguma coisa. É só apertar no botãozinho vermelho. É só apertar o botãozinho vermelho. Você vai estar ajudando a divulgar nosso trabalho. Compartilhe também com a sua rede de contatos. Seja um Cordão de Três Dobras conosco. Não porque a gente vai enviar alguma carteirinha de membro para você. Absolutamente. Você vai ser Cordão de Três Dobras, orando por nós, intercedendo por nós, em comunhão com as coisas que a gente fala e faz aqui, colocando-as em prática. Você vai perceber que você vai se sentir protegido, vai se sentir revestido. Você vai se sentir filho, filha, servo, não mais servo, mas amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a relação que Deus quer colocar entre a igreja e Ele. Irmãos, não esquecendo que depois as referências bíblicas para facilitar a compreensão, especialmente de quem tem interesse em se aprofundar mais na Escritura, para compreender a Palavra de Deus, estarão postadas no YouTube, ok? Algumas coisas são cortadas, vocês vão perceber que eu compilo algumas coisas para ficar mais compacto e você poder compartilhar do YouTube. Por isso eu peço sempre que vocês esperem um pouquinho, né, nas nossas reuniões, e vá para o nosso canal, porque ali eu dou um trato, né, algumas gaguejadas que porventura plá, algumas coisas que parecem ser língua estranha, mas não é. Eu limpo e jogo no YouTube para facilitar a compreensão, porque a própria palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, né? Então eu procuro limpar, o som fica melhor, vocês vão perceber que tem um tratamento técnico que a gente procura dar, tudo para a edificação do reino de Deus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam derramadas abundantemente sobre cada um de nós nessa noite. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Paz do Senhor a todos.